E o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e também dos pequenos e médios municípios. A votação foi simbólica depois de um acordo do governo com a oposição e a negociação em torno da proposta levou meses. Provocou uma série de desgastes ao Palácio do Planalto até esse texto final ser formulado em acordo entre governo, setores econômicos, prefeitos, parlamentares. Agora, o texto segue para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, Maria, tudo deve permanecer como está? Não está fácil, não. Esse é um projeto complexo. A Câmara dos Deputados não gosta dele, não. Principalmente porque atinge ali pequenos municípios e tal que estão desonerados, né? Até, eu acho que 100 mil habitantes, 200 mil 156 habitantes. 156 mil são. Sabia que era nessa base aí. Então é o seguinte, todo fim de desoneração ou de incentivos ou de subsídio é aumento de imposto. Ninguém tira isso da minha cabeça. Se você está ali acostumado com um ritmo, com o custo do produto, né? Uhum. Se retira aquilo, fica o aumento de imposto. Então, o que, na verdade, o governo fica, não é aumento de imposto, sim. Né? E isso é muito complexo. E é uma briga que o Lula já devia ter desistido dela, porque ela está muito comprida, não se pode brigar eternamente. Como diria um amigo meu, olha, a briga tem de durar o tempo da briga, e pronto, acabou a briga, não pode ficar eternamente brigando. Então, olha, o governo tinha o fim da desoneração, aí veio o senador Efraim Moraes com um projeto muito bem articulado, aprovou. Olha, vamos prorrogar a desoneração desses 17 setores. E aí tem argumento para lá, argumento para cá, confundiram a minha cabeça. Porque o governo garante que não houve vantagens, que não se contratou mais e nem se garantiu emprego. Vem empresários e me dizem, olha aqui, ó, tem empregos garantidos, nós aumentamos a contratação nesses setores, garantimos empregos e tal, e tal, e tal. Enfim, mas a ideia é arrecadar, né? E aí aprovou a prorrogação da desoneração que o governo não queria. O presidente Lula vetou. O Congresso foi e derrubou o veto. O presidente Lula assinou uma medida provisória. A medida provisória foi devolvida. Não, vai perder sempre, né? Não é uma coisa que prossegue, não tem condições de aumentar essa prorrogação, não. É esperar a reforma tributária. Fala, Piperno. Os dois lados, tanto o governo quanto o Congresso / setores beneficiados, mentem nessa história. Por quê? Vejam, como é que você vai mensurar a variação do nível de emprego, por exemplo, da indústria automobilística de 2011 para cá, se esse é um setor que passou por profundas transformações por conta da automação de seus processos produtivos. Inclusive, ontem a gente olhou até com desconfiança o momento em que o presidente do Senado falou, não, porque a gente tem dados concretos que mostram que houve aumento da empregabilidade, ou pelo menos da manutenção dos empregos e não das pessoas. Eu até fiquei curioso, né? Como assim manutenção dos empregos, mas não das pessoas, né? Se você tem emprego, você precisa ter gente empregada. Com a desoneração da folha de pagamento, mas que ela já teria cumprido o seu papel. Não existe nenhum fabricante de veículos no mundo que nesse período, vamos lá, o cara, enfim, a empresa, a marca X, a marca Evandro Autos, ela produzia 500 mil veículos por ano em 2011. A Evandro Autos não prosperou tanto assim, mas enfim, ela chega em 2024 produzindo os mesmos 500 mil veículos ano. Muito bem. Ela hoje, ela tem mais ou menos funcionários do que ela tinha em 2011. É óbvio que hoje ela vai ter menos. Uhum. E por quê? Não é por conta da desoneração, oneração, ou porque aumentou, diminuiu a carga tributária. É porque os processos produtivos, eles se alteraram, eles foram transformados com o tempo. Então, a gente também está discutindo sobre uma lei que, para muitos setores, hoje, ela é até um pouco inócua. É claro que, afinal de contas, o empresário ele vai querer, se ele puder pagar menos, perfeito. Mas ela é inócua no sentido de ser exatamente esse diferenciador que vai apontar assim, aumentou ou diminuiu o número de pessoas que foram agregadas e que participam desse processo produtivo. Isso é impossível mensurar. Perfeito. Fala, Gani. Perfeito.
Tem um ramo da economia, que eu gosto bastante, chamado econometria, que você mede a relação entre as variáveis. No caso que o Piperno muito bem colocou aqui, a taxa de desemprego é a variável afetada, é a variável dependente, desemprego do setor. Só que essa taxa de desemprego é função de várias variáveis, não é apenas o subsídio setorial. Então a gente coloca ali na equação subsídio setorial, taxa de juros, carga tributária global, processos de automação, e a econometria tenta medir, né, qual que é o impacto apenas do subsídio setorial no desemprego do setor, congelando todas as outras variáveis. Só que isso, estatisticamente, é muito difícil de fazer e é muito difícil de operacionalizar. Se algum pesquisador conseguir isso, isolando os efeitos de variáveis omitidas, etc., publica paper na American Economic Review. Ninguém fez isso daí. Então é muito difícil. Pela teoria econômica, há uma suposição de que, de fato, se você tirar esse incentivo, deve aumentar, mas não é também uma garantia, né? Deve aumentar aí o número de desempregados. Agora, de qualquer modo, isso também está sendo pago por outros setores, né? Não tem uma questão aí de equidade tributária. Eu sou contra essa medida de subsídio setorial por algumas razões que eu já mencionei aqui, porque depois é muito difícil de tirar o subsídio e você está premiando os setores em detrimento de outros setores. Eu sou muito mais a favor de uma redução tributária global para todas as empresas, mas aí evidentemente que tem que ter uma contrapartida também de redução do gasto público. Agora 5h50, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês para o giro final aqui do 3 em 1. Nas outras plataformas seguimos e o ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que a aprovação desse projeto de lei que estabelece a compensação da desoneração da folha de pagamento em 17 setores é um avanço. Haddad também disse que não está preocupado com a retirada do aumento do imposto de renda, porque a gente está falando ali, de uma retirada do imposto de renda sobre os juros sobre o capital próprio de 15% para 20%. Gani. Pois é, isso aí seria uma medida bastante complicada, teria uma grande reação por conta das empresas aqui no Brasil. Você tem essa jabuticaba no Brasil, que é a figura do juro sobre capital próprio, e aí que permite dedução tributária. Explique isso para a nossa audiência, Gani. Então, quando a empresa ela tem lucro, ela pode pagar parte desse lucro via dividendos ou via juros sobre o capital próprio. E esse juros sobre o capital próprio, como é uma despesa financeira, você consegue abater carga tributária, você consegue reduzir o imposto. Agora, você tem um limite para o uso do juros sobre capital próprio, que é 50% do lucro, né? Então, quando houvesse também um aumento da carga tributária em cima desse juros sobre o capital próprio, que daí quem está pagando é o investidor, né, teria uma reação aí bastante impopular por parte da sociedade. Agora, fica uma dúvida, da onde que eles vão tirar o dinheiro para cobrir a desoneração pelo menos de 2024. Sim. Porque 2025, 26, 27 ocorre de uma maneira escalonada. E mesmo escalonada vão ter que pegar recursos de algum lugar, né? Agora, quando a gente fala também de um recomeço, né, escalonado dessa oneração da folha de pagamento, isso também vai ter de ser muito bem visto e planejado pelos municípios, porque o impacto vai voltar a ser grande em algum momento, né, Fábio Piperno? Claro que vai. Vai ser suavizado, é verdade. Agora, por exemplo, em 2028 é algo que já não vai existir mais, porque ele vai gradualmente desaparecendo até 2027. Então, eu confesso para você que eu também não entendi como é que vai ser tapado o buraco de 2024. A sensação de que eles rodaram e ficaram de apresentar a solução. Então, tudo bem, né? Então, a gente encontramos aqui um meio termo e tal, mas pera lá, a gente está em agosto. Faltam ainda 4 meses para terminar o ano. Então, o que é que vai gerar aquela receita que deixou de ser arrecadada com a desoneração, pelo menos nesse último quadrimestre? Fala, Gani. Não, só para complementar a minha explicação, né? Quando a empresa dá o lucro e aí ela pode distribuir via dividendos, o dividendo não é tributado para o investidor. Então, você recebe líquido de imposto, né? O juro sobre capital próprio beneficia a empresa, porque ela abate do imposto de renda, mas ela transfere o ônus para o investidor. E hoje esse imposto de renda para o investidor é de 15%, tanto é quando você faz a sua declaração, tem tributação exclusiva, é isso daí.
né? Entra lá, juros sobre capital próprio. E aí queriam aumentar para 20%. E geralmente a tributação básica no mercado financeiro é de 15%, né? Renda fixa acima de 2 anos é 15%, mercado acionário também 15%. Agora, José Maria Trindade, o ministro da Fazenda diz também que vai trabalhar para garantir que tudo aquilo que foi definido e estabelecido seja cumprido. Ele tem a capacidade de planejar e prever isso agora? Mas é muito difícil, né? Veja bem, o Tribunal de Contas da União, ele está se preparando para acompanhar essas emendas, né? O presidente Bruno Dantas confessou que não tinha como rastrear as emendas PIX, porque elas caem ali numa conta comum da prefeitura e fica muito difícil. E aí, a partir de agora, o Tribunal de Contas da União vai ficar com um olho muito maior nisso. Isso vai ajudar, vai facilitar. O tribunal orienta. Isso é um sinal de que realmente a situação estava complexa, difícil. Para o presidente do Tribunal de Contas dizer, olha, eu devo confessar que eu não tinha como regular. E aí vem o esforço do Ministério da Fazenda, né, de falar já defendendo o governo sobre a liberação de emendas, que o governo tem a sua parcela. Porque a ideia do Congresso, que me diz, é o seguinte, nós somos autorizativos, a gente assina, mas quem manda, quem deve acompanhar é o governo que manda. Inclusive a liberação extra-orçamentárias, né? Agora, eu queria ir além nesse comentário do ministro da Fazenda. Ele falou sobre um grande debate, que é briga contra palavras. Qual é a briga? A história da área social, a história das aposentadorias, as aposentadorias especiais, né? De natureza de pessoas que não declararam, que não pagaram a Previdência. Aposentadorias sociais. O governo está fazendo um grande esforço, cortando várias aposentadorias, cortando benefícios. Para o governo, são, na verdade, ajustes em aposentadorias irregulares. E todos estão interpretando como cortes nas aposentadorias especiais. Aí o Haddad tem brigado com a palavra, mas afinal é corte na aposentadoria ou é ajuste das irregulares? Mas para que deixou as irregularidades chegarem, né? Exatamente, né? E aí é só escolher a palavra mais bonita, mas o fim vai ser o mesmo.